Continuando aqui esses pequenos vídeos de reflexão, hoje eu quero falar com vocês sobre a palavra tenda em hebraico. Para isso, fiz um recorte de um vídeo aqui de um canal Loucos por Hebraico. De uma maneira bem ilustrada, você vai entender o significado dessa palavra em hebraico, traduzindo para o português, expandindo o nosso entendimento. Que a palavra do Senhor abençoe você. Lembrando que estamos sob o manto, esse manto poderoso, de que Deus nos chama para largar a tenda. Não detenha, expanda, em nome de Jesus. A tenda era a habitação dos antigos hebreus. Referência a isso nós temos tanto na Bíblia como nos pictogramas que eram utilizados pelos antigos hebreus. A letra Bet representava a planta de uma tenda nômade. A letra Vav representava uma estaca utilizada para fixar a tenda no solo. A letra Dalet representava a porta, ou seja, a entrada da tenda. E a letra Het representava a parede de tecido de uma tenda nômade. Na Bíblia hebraica, viver em tendas remonta aos dias de Abraão. A primeira referência nas escrituras à vida na tenda é sobre o homem Jabal, de quem se diz: Ada deu à luz Jabal. Ele foi o pai dos que vivem sob tenda e têm rebanhos. Após o dilúvio, a Bíblia hebraica nos diz o seguinte: que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó viveram a maior parte de suas vidas em tendas, dentro e ao redor da terra de Canaã. Foi dito sobre Abraão que ele armou suas tendas nas proximidades de Betel, que Isaque armou sua tenda no vale de Gerar, e Jacó armou sua tenda diante da cidade de Siquém. Os filhos de Israel viveram em tendas durante seus 40 anos no deserto. Levantando os olhos, Balaão viu Israel acampado segundo suas tribos. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo. Por muitos anos após a entrada na Terra Prometida, Israel ainda vivia em tendas. Nos dias de Davi, foi dito ao rei: a arca, Israel e Judá habitam em tendas. Mesmo na época da revolta das 10 tribos, sob Jeroboão, e sua separação de Judá, o clamor saiu: Ide para as tuas tendas, ó Israel. Depois que o templo foi construído em Jerusalém, o povo fazia suas peregrinações para celebrar as festas do Eterno, e muitos milhares deles dormiam em tendas nas montanhas ao redor da cidade. Como os judeus do passado, os árabes nômades ou beduínos e especialmente os da Transjordânia vivem em tendas há séculos, e seu modo de vida é notavelmente semelhante aos dos primeiros personagens bíblicos. A casa do beduíno é sua tenda, ao qual é feita de pelo preto de cabra. Os beduínos a chamam de Bait al-Sha'ar, ou seja, a casa de pelo. A tenda é feita de um tecido grosso e pesado, que serve para proteger a família dos ventos frios no inverno. Já no verão, as laterais costumam ser levantadas e a tenda serve como um guarda-sol. Este tecido de pelo de cabra que é usado para fazer essas tendas é poroso quando está seco, mas torna-se impermeável quando está úmido, pois a água faz com que o tecido encolha. No livro de Êxodo, nós temos o seguinte: farás também de pelos de cabra cortinas, para servirem de tendas sobre o tabernáculo. O Cântico de Salomão refere-se a essas tendas de pelo de cabra assim: Sou negra e bela, ó filhas de Jerusalém,
como as tendas de Quedar. O tecido da tenda era colocado sobre várias estacas, a fim de prover uma cobertura alongada, como um toldo. As extremidades ficavam presas ao solo com estacas. As tiras de apoio eram feitas num tear preso no chão. Retalhos eram acrescentados pelo mesmo método, como grandes remendos cerzidos. As cortinas verticais serviam de frente e fundo e também para as divisões internas da tenda. A tenda oriental é geralmente de forma oblonga, cuja a largura é menor que o comprimento. Este tipo de tenda era dividida em 2 e às vezes 3 alojamentos. Uma área com um fundo e 2 cortinas divisórias formavam uma varanda, onde os visitantes poderiam ser recebidos. Esta entrada levava ao alojamento dos homens. Além deste, existia o alojamento para as mulheres e crianças. E às vezes havia um terceiro alojamento para empregados ou para o rebanho. Em alguns casos havia uma tenda separada para as mulheres. Foram necessárias várias tendas para cuidar da grande família de Jacó. A Bíblia hebraica faz referência à tenda de Jacó, à tenda de Lia, à tenda de Raquel e à tenda das 2 servas. À medida que a família do morador da tenda crescia, ou à medida em que ele se tornava mais rico e desejava ampliar sua tenda, ele o fazia simplesmente acrescentando outra seção à sua tenda antiga. Isaías tinha esse processo em mente quando comparou a prosperidade profética de Israel a uma tenda beduína. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. A mobília da tenda ainda hoje deve incluir apenas o necessário. Tapetes são colocados no chão, e os pertences da família, como alimentos, utensílios de cozinha, recipientes para água e outros, são guardados junto às estacas da tenda. As tendas dos antigos hebreus nem sempre eram simples. Quando os reis usavam tendas para viajar com o exército, elas deveriam ser luxuosas, como a tenda que Davi fez para guardar a Arca da Aliança. A tenda do beduíno é a sua casa, mas a palavra casa não significa para ele o que significa para nós. Da nossa ideia de lar, eles não têm nenhuma concepção. Seu lar é o pequeno local onde sua tenda é armada. Seu país é o distrito limitado por onde ele vagueia no verão. A vida em tenda, com sua simplicidade e grande parte do tempo passado ao ar livre, tem um verdadeiro encanto para quem está habituado. A maioria deles não viveria de outra forma se tivessem a opção de fazê-lo.